bem? Tia Andréa está de volta para mais uma videoaula de português. Nós iremos fazer a correção a partir da página 13 até a 17. Por quê? A página 9, 10, 11 e 12, que é Faça Você Mesmo, tia Andréa falou na videoaula anterior que nós não iríamos fazer por enquanto, tá bom? Então não precisam se preocupar com esse Faça Você Mesmo. Abram na página 13, lá embaixo, número 1. Vocês já assistiram a um telejornal parecido com o que aparece na foto? Lembram-se dos assuntos abordados? Aqui é uma resposta pessoal, cada um vai colocar a sua. Na página 14, 2, sobre o telejornal da imagem, responda as atividades a seguir. A. Quem é o âncora nesse noticiário? Nina. B. Onde vocês imaginam que ela estava na hora em que gravou esse telejornal? É uma resposta pessoal, mas a gente pode observar que deveria ser em um estúdio de gravação, né? Um estúdio de gravação ou em qualquer outro local mais simples. C. Que impressões ela transmite aos telespectadores? Analisem o olhar, a postura e o gesto dela para responderem a esta pergunta. Então, que impressões? Então, é mais de uma alternativa aqui. Então, vocês devem ter marcado de que fala naturalmente e de que está segura do que fala. A opção 3 e 4, tá? D. A roupa dela também fala muito sobre a situação em que se encontra e o público ao qual o telejornal se destina. Expliquem essa afirmação. Bom, a escolha de uma vestimenta deve ser adequada à situação na qual, né, as pessoas se encontram. E ali, nessa imagem, a gente pode ver que é um telejornal destinado a jovem e crianças, né? E a atmosfera é mais descontraída para atrair a atenção desse público. 3. Responda as atividades a seguir. A. Vocês imaginam que esse noticiário, a quem esse noticiário se destina? Jovens e crianças. Comentem. Também uma resposta pessoal, mas a gente vê que a âncora é uma menina jovem e também na ilustração aparece o ícone, né? Vocês podem observar o ícone dizendo que é do jornal TV Escola. Página 15, B. O logotipo do jornal, o ícone que representa o jornal, é adequado ao público que se destina? Sim ou não e por quê? Também é uma resposta pessoal, mas a gente vê que esse ícone remete à escola, tá? Então, vocês vão responder aqui. C. Se vocês fossem os ilustradores responsáveis por criar o ícone desse jornal, que desenho fariam? Registrem no espaço a seguir. Também é pessoal, cada um fez o seu desenho. Número 4, observem a imagem que aparece no canto superior do lado esquerdo da tela. A. O que há nela? 2 jovens com papel em mãos. B. Sabendo que o noticiário falava sobre o direito do cidadão, o que você imagina que pode ser esse papel? O que vocês acham que pode ser esse papel? Né? O jovem segura uma carteira de identidade para representar o direito de identificação civil. Mas também uma resposta pessoal, tá bom? Tia Andréa só está dando uma sugestão de resposta. 5. O que aparece sobre a mesa à frente da âncora? Para que serve? Aparece um roteiro escrito que tem por objetivo orientar o âncora sobre o que falar diante da câmera. É a primeira opção. Página 16, estudo da língua. Número 1, leiam um trecho da notícia e respondam as atividades a seguir. Né? Vocês leram, o campeonato inglês tem rodada quente na luta pela liderança. E responderam com certeza. Letra A. De que fato trata a notícia? Da 28ª rodada do campeonato inglês. B. O que significa rodada quente? Significa difícil. C. O que indica a palavra inglês na expressão campeonato inglês? Indica a nação sede do campeonato. D. Como é classificada morfologicamente a palavra inglês nessa expressão? Campeonato inglês. Adjetivo. Página 17, ao lado das palavras a seguir, escrevam as formas femininas correspondentes. Português, portuguesa. Camponês, camarones, camaronesa. Tia André enrolou a língua, vamos de novo. Camarones, camaronesa. Finlandês,
finlandesa, chinês, chinesa, japonês, japonesa, francês, francesa, norueguês, norueguesa, holandês, holandesa, irlandês, irlandesa, libanês, libanesa. Todas essas palavras que vocês escreveram com ESA, com S, tá bom? 3. Como pode ser classificada a palavra destacada na frase a seguir? Eu adoro comida chinesa. Adjetivo. 4. Ao lado das palavras, escrevam as formas femininas correspondentes. Duque, duquesa. Barão, baronesa. Marquês, marquesa. Príncipe, princesa. Também todas elas com ESA, com S. 5. O que indicam as palavras que vocês usaram para responder à atividade anterior? Indicam títulos de nobreza. Aqui encerramos a nossa correção e agora iremos para o lançamento, que será da página 18 até 25. Terminações em eis e esa com Z, né? Leia um trecho da matéria e responda as atividades a seguir. Timidez é o que mais atrapalha candidato a conseguir emprego. Especialistas afirmam que pessoas tímidas têm dificuldade em processos de contratação e em promoções no emprego. A timidez é o que mais atrapalha a conseguir uma vaga de emprego. Por isso, influencia diretamente no processo de entrevista, segundo especialistas. Além disso, eles apontam que a timidez também pode dificultar a vida de colaboradores que buscam uma promoção ou até mesmo recolocação no mercado de trabalho. A. Sobre que tipo de pessoa trata o texto. B. A que classe de palavras pertence o termo timidez na frase? A timidez é o que mais atrapalha conseguir uma vaga de emprego. C. De que palavra se origina o termo timidez? Essas perguntinhas vocês vão responder, tá? E a letra D também. Na página 19, 2, completem os espaços em branco com os substantivos derivados dos adjetivos, tá? Então, vamos lá. O que é macio tem maciez. Macio é um adjetivo, maciez já é um substantivo derivado dos adjetivos, tá? A letra C, por exemplo, que é sensato, tem sensatez. A número 3, complete as frases a seguir com substantivos abstratos. Substantivos abstratos indicam qualidade, sentimento, estado, ação, tá? Ele depende de outro ser para se manifestarem. Por exemplo, alegria, beleza, felicidade. Então, aqui, ó, letra A. Aquele que é gentil tem gentileza. Aquele que é duro tem dureza. Então, vocês vão responder. Lá embaixo, vocês vão marcar também, com um marca-texto. Logo aqui embaixo do exercício número 3, ó. Uso de eis e esa com Z, né? Escrevem-se com eis ou esa os substantivos que derivem de adjetivos, que é o exemplo do número 2, e que indiquem qualidade, propriedade, modo de ser, estado ou condição. Isso aqui, qualidade, propriedade, modo de ser, estado ou condição, refere aos substantivos abstratos. S ou Z, palavras primitivas e palavras derivadas. Análise, analisar. Catálise, catalisar. Real, realizar. Útil, utilizar. Vocês reparem que análise tem S. Quando eu vou escrever uma palavra derivada, né, a palavra que deriva, né, de análise, eu vou escrever também com S. Já na palavra real, real não tem S. Então, quando eu vou escrever uma palavra derivada dela, né, quando eu vou escrever realizar, eu já coloco o S, o Z, desculpa. A mesma coisa útil. Útil não tem S. Então, quando eu vou escrever a palavra derivada, né, dessa palavra útil, eu vou escrever com Z, utilizar. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. 1. Observe as palavras e respondam às atividades a seguir. A. As letras S e Z nessas palavras representam o mesmo som? Sim, elas representam o mesmo som. B. Comparem as palavras da primeira e da segunda coluna.
Quais palavras derivadas apresentam a mesma letra que aparece nos respectivos vocábulos de origem? Então, vocês vão ver aqui, tem duas palavrinhas aqui que na palavra primitiva, né, ela aparece com a mesma letra e na palavra derivada também. Tia Andréia acabou de falar ainda há pouco a respeito disso. Vocês vão escrever quais são essas duas palavras. Na número 2 da página 20, complete com S ou Z. Mesa, mesinha. Tia Andréia, mesinha escreve com Z ou com S? Vamos lá. Mesa, mesa a gente escreve com S ou com Z? Com Z. Então, quando eu vou colocar ela para o diminutivo, eu vou colocar, perdão, mesa a gente escreve com S ou com Z? Com S, desculpa. Então, no diminutivo, quando eu escrever essa letra, eu vou escrever também com S. Mesa se escreve com S. Mesinha eu vou escrever com S também. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eterno. Na palavra eterno tem o S? Não. Então, quando eu vou escrever eternizar, eu vou escrever com Z. Casa. Casa, eu vou escrever casarão com Z ou com S? Casa eu escrevo com S. Então, casarão eu também vou escrever com S. Aí vocês vão responder e completando, né, com S ou com Z. 3, que dicas vocês dariam a um colega para ele aprender a usar as letras S e Z, de acordo com o que observaram até aqui? Bom, as palavras derivadas, né, como eu falei, de vocábulo que contenham a letra S na sílaba final da palavra primitiva, né, são escritas também com a letra S, na última sílaba da palavra que derivou. E a palavra de origem, né? Caso uma palavra não tenha S, como eu falei aqui, por exemplo, infantil, ela não tem S, né? Na sílaba final. A palavra formada deverá ser escrita com a letra Z no final. Em algumas palavras, as letras S e Z representam o fonema Z. Se a palavra de origem for escrita com a letra S na sílaba final, a palavra derivada, ou seja, que se forma a partir daquela, também será escrita com a letra S na última sílaba. Se a palavra de origem não tiver a letra S na sílaba final, a palavra que se forma deverá ser escrita com a letra Z na última sílaba. É o que eu falei, mesa. Mesa, a sílaba final possui S. Então, quando eu for escrever mesinha, eu vou escrever também com S. A palavra uso, a sílaba, né? A sílaba final, ela tem S. Então, eu vou escrever usar com S. A palavra infantil, a sílaba final tem S? Não. Então, quando eu for escrever infantilizar, né, uma palavra derivada da palavra infantil, eu vou escrever com Z. Página 21, escreva os adjetivos correspondentes às palavras a seguir de acordo com o modelo. Groenlandês, groenlandesa. Francês, francesa. Aí vocês vão completar aqui. 5, forme substantivo com ex ou exa a partir dos adjetivos a seguir. Belo, beleza. Certo, certeza. E aqui já vai ser com exa, com Z. Encontre no caça-palavra o que se pede. Vocês vão ler aqui o que está sendo pedido e vocês vão encontrar, né, no caça-palavra algumas respostas. Por exemplo, característica daquilo que é estranho, estranheza. Vocês vão encontrar e vão estar circulando. Página 22, 7, complete as lacunas com S ou Z. Blusinha. O que vocês vão responder? Tia Andréia, com S ou com Z? Com S. Por quê? Blusa. A sílaba final de blusa não tem S? Então, blusinha eu vou escrever com S, ok? Pezinho. Pé. Tem S? Não. Então, pezinho eu vou escrever com Z, que é uma palavra que está sendo derivada da palavra pé, tá? Então, vocês vão completar. Tendo dúvida, podem estar verificando, né, as palavras de origem no dicionário, que fica mais fácil. 8, analise o logotipo da padaria a seguir. Padaria Princesa. A palavra princesa foi escrita corretamente? Explique. Então, vocês vão observar se princesa foi escrita corretamente e por quê.
Pensem, né? Lá naquilo que nós vimos lá atrás, palavras com esa. Então, vocês vão escrever aqui. No super desafio, jogo da velha. Forme dupla com um colega ou com um responsável para brincar de jogo da velha. Uma pessoa da dupla deve escolher se vai escrever palavras com ex, esa, ex ou esa em um tabuleiro igual ao que é usado no jogo da velha tradicional. Cada um escreve em sua vez a palavra com a terminação escolhida. Quem escrever 3 palavras seguidas com a mesma terminação, na horizontal, na vertical ou na diagonal, vence o jogo. Antes de começar, decida juntamente com o professor, no caso vocês vão fazer com o responsável, né? Como vai ser feito, né? Quem vai conferir, vamos dizer assim, se a pessoa escreveu corretamente ou não as palavras, tá bom? Na produção de texto, um telejornal, nós também iremos conversar isso depois, tá bom? Então, a gente vai terminando aqui a nossa videoaula. Essa produção de texto, a gente vai conversar melhor a respeito desse telejornal. Vamos ver o que podemos fazer em relação a isso, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação a como escrever as palavras, procurem, né? Consultem o dicionário, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!